Ministério de Esplanada do governo Lula, porque para reconhecer e valorizar os melhores projetos desenvolvidos por estados, municípios, também por empresas e instituições financeiras, e que também promovem a inclusão produtiva de pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único, que contribuem para reduzir desigualdades sociais no país. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome vai realizar, então, uma homenagem no dia 29 de abril em Brasília, um prêmio, uma cerimônia do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica. Então, aí mais um prêmio para valorizar quem valoriza também o trabalhador brasileiro. Para isso, a gente convidou e vai conversar agora ao vivo com o ministro Wellington Dias, já está na linha com a gente. Oi, ministro, muito boa tarde, tudo bem com o senhor? Olá, Neila, um prazer, viu, saudar aqui você, toda a equipe, e confesso que muito contente aqui com essa iniciativa da Fundação Getúlio Vargas, junto com o Banco Mundial, de premiar o que eu chamo assim, quem entrou no campeonato do bem, ou seja, fazendo melhorar a vida de quem mais precisa. Hoje conosco, ministro, nós temos também a repórter do Portal Metrópolis, repórter de economia Flávia Said, que está aqui e vai ajudar aqui na entrevista, vai nos ajudar a continuar, dar prosseguimento à entrevista com o senhor. Boa tarde, ministro. Prazer, querida. Falando especificamente, ministro, sobre a premiação importante que valoriza também o Instituto CAD Único, porque também a gente tem que valorizar o que valoriza o povo, que chega até o povo. Muito se discute, ministro, e a gente fala muito aqui no boletim sobre projetos do Congresso Nacional. Agora, também importa a gente falar sobre aquilo que chega tangente, palpável na mão do povo, da população brasileira, e o CAD Único é mais uma ferramenta de ajuda para a população, principalmente a população mais pobre. Então, da onde surgiu essa ideia desse projeto? Como vai ser essa premiação? Qual o objetivo dessa premiação? Neila, olha, primeiro, ainda hoje nós eu participei daqui de Brasília, um evento com mais de 1.000 participantes da América Latina e do Caribe. O Brasil agora assume a coordenação desse bloco. Você sabe, eu estou na presidência da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e ali todo o interesse do mundo naquelas mudanças que o Brasil fez no que a gente chama de novo cadastro único. O cadastro foi criado lá atrás, é um cadastro social com 94 milhões de brasileiros que têm alguma vulnerabilidade, nem sempre só a renda. Então, veja, eu te digo que essa iniciativa nasceu do acompanhamento que organismos internacionais, como é o caso do PNUD, Banco Mundial, enfim, acompanham o Brasil, a Fundação Getúlio Vargas e outras áreas de estudos que também acompanham já de muitos anos, e ali nasceu, eles apresentaram essa proposta, e que tal se a gente trabalhar duas coisas? É um índice, o IDBEM, né, para você saber, é um índice de desenvolvimento do bem-estar da população. Veja que nós temos, por exemplo, o IDEB, já é bem mais conhecido, é o Índice de Desenvolvimento da Educação. Então, nós estamos aqui trabalhando com a FGV um IDEB do social, o IDBEM, esse índice, e o outro, eles criaram uma proposta de premiar quem participa desse trabalho. O Brasil é um país que quer estar entre os mais desenvolvidos do mundo, e não apenas do ponto de vista econômico. É um país que está entre as 10 maiores potências do mundo. O Brasil já tinha alcançado a 7ª maior potência econômica do mundo, tinha caído, tinha ficado na 12ª colocação, agora de 2023, 2024, sob o comando do presidente Lula, voltou para a 10ª maior potência econômica do mundo. Mas um país desigual, um país que precisa cuidar dos mais pobres, dessa desigualdade. E essa desigualdade, ela é medida mundialmente pelo índice Gini, é um índice que mede desigualdade. Pra você ter uma noção, o Brasil estava em 0,544, quanto mais próximo de 1,
mais desigual. E o Brasil, 23, 24, com o trabalho de combate à fome e superação da pobreza, ele já chegou em 23 com 0,518. Nós devemos ter caído mais ainda em 2024. Não saíram ainda os estudos que são feitos com o acompanhamento do PNUD, IBGE, tem uma série de participação. E, veja, por quê? Porque nós tivemos uma redução da fome, estava em 33 milhões e 100 mil, caiu para 8,7 milhões em 2000. A previsão é que tenha caído ainda mais em 2024. E também a gente reduziu a chamada linha da pobreza, a extrema pobreza também é conhecida, ela 1% caiu para 4,4%, e a pobreza que chegou a 37% e caiu ali para 27%, 28%. É capaz de ter caído um pouco mais. Então, eu te digo assim, isso aconteceu num trabalho que envolveu municípios, estados, setor privado, empresas, agentes financeiros, com emprego, com empreendedorismo, ou seja, e a gente agora tem a oportunidade de premiar os melhores resultados. Interessante, ministro, o senhor ter falado também sobre a Aliança contra a Fome, porque antes de entrarmos aqui no ar, eu e Flávia estávamos falando sobre essa questão da aliança. Né, Flávia? Você tem alguma pergunta para o ministro em relação a isso? Então, Neila, eu tenho sim. Ministro, eu gostaria de saber aí como é que estão os avanços, né, dessa pauta, e também questionando para o senhor, porque o senhor, né, o governo brasileiro, ele teve em diálogo, inclusive, com o Papa Francisco, né, sobre esse assunto. Então, eu pergunto para o senhor se teve algum avanço. Exatamente, Clara. O Papa Francisco, ele, assim, eu digo que o mundo já teve muitos papas, agora alguém com muita sensibilidade, não só teórica, como também prática. Estive com ele durante 3 vezes, não é? Uma ali por ocasião de um evento do Sínodo da Amazônia, ali onde tivemos com governadores dos países na região da Amazônia, e também depois eu estive numa outra agenda com o ministro Graziano, o ex-ministro, foi presidente da FAO, e agora, mais recentemente, acompanhei a primeira-dama, dona Janja Lula da Silva, que levou uma carta convidando o Papa Francisco para a COP30. Veja só, infelizmente, não vamos contar com ele. E ali, ele colocou, olha, eu quero aqui que o Brasil possa colocar mesmo no centro das prioridades, e agora na presidência da Aliança Global, também ali alcançar com o mundo a redução da fome, a redução da pobreza até 2030. Ele chegou a dizer, não tem nada mais no coração de Deus do que cuidar de quem passa fome, quem está na pobreza. Eu acho que esse é um sentido de todos os líderes do mundo, independente das divergências que tenham. E já tivemos agendas nesse período, tive no Chile, agora daqui mesmo do Brasil, agora com o PNUD, com os países do Conselho de Gestor da Aliança, fiz um alerta para esse tarifaço que está aí nessa guerra de tarifas, onde alertei para o cuidado, para evitar que a gente tenha, por exemplo, subida de preços dos alimentos, o que impacta principalmente aos mais pobres e aumenta, com isso, as condições da fome. Então, a necessidade de trabalhar com muita força a superação da fome e da pobreza, sem dar nenhum passo para trás. Também adotamos uma medida, já abraçamos os primeiros 17 países do mundo, de todas as regiões do mundo, da América Latina e do Caribe, da União Africana, ali do mundo árabe, da Ásia, da Europa, da América do Norte, e ali a proteção para países que tiveram suspensão em razão de medidas de países que davam ajuda humanitária e suspenderam. A ideia, repito, é não dar nenhum passo para trás e poder avançar
para que a gente possa, ano a ano, até 2030, comemorar redução da fome e redução da pobreza, não só no Brasil, mas também no mundo. Agora mesmo, o Uruguai, nós estamos comemorando com o Uruguai, alcançaram o mais baixo nível de pobreza da sua história. É isso que a gente quer para o conjunto dos países do mundo. E o senhor já... Desculpa, Perdão, Flávia, Neila, pode continuar. O senhor já decidiu se vai conseguir acompanhar ali a comitiva do presidente Lula, né, no funeral do Papa, no próximo fim de semana? Olha, vamos tratando sobre isso, mas eu estou com tanta missão, né? Eu estou agora numa agenda sexta-feira na Bahia, né, também a pedido do presidente Lula. Nós estamos com um programa que, além do emprego, a gente está trabalhando o empreendedorismo. Né? E uma coisa maravilhosa, o ano passado, 2023 mais 2024, 16,5 milhões de brasileiros que estão no cadastro único do Bolsa Família, tiveram acesso a uma das vagas na admissão para o emprego. Olha só, 16,5 milhões. O povo quer trabalhar. Ainda muito emprego informal na construção civil, na área do turismo, do comércio, mas é um começo. E também, quando a gente olha o cadastro geral do emprego, em 2023, 71% das vagas de emprego, saldo positivo, foi o povo do Bolsa Família e do Cadastro Único. E agora, em 2024, 98,8%. Viu, Neila e Clara? Aqui é algo extraordinário. 98,8% das vagas, 1.650.000 vagas de empregos a mais que no ano anterior, e 1.630.000 o povo do Bolsa Família do Cadastro Único. Este ano, janeiro, fevereiro, saiu já o relatório do CAGED, do Cadastro Geral do Emprego, 574.000 novos empregos positivos, que é bom, a economia crescendo e mais oportunidades. E dessas vagas, 384.000 é o povo do Bolsa Família e do Cadastro Único. Ou seja, é isso que a gente tem que comemorar, por isso que eu gostei muito dessa ideia da Fundação Getúlio Vargas e do Banco Mundial, de outros parceiros, para premiar, né? Porque esses resultados aconteceram, por exemplo, o Grupo Carrefour, o grupo de rede de supermercado, já colocou dentro do seu corpo de empregados, eles têm cerca de 100.000 funcionários, e 20.000 do povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Né? Então, é esse caminho que eu acho que o Brasil tem que olhar com muito carinho, muita atenção. Ministro, falando sobre Bolsa Família, que é um projeto mais que consolidado aqui no país, muita gente vive bem por conta do Bolsa Família. Nesse último orçamento que foi enviado ao Congresso, que foi aprovado há pouco, o valor destinado ao programa Bolsa Família ele foi reduzido. O argumento, nós obviamente divulgamos, o argumento do governo é que essa redução de valor seria para evitar as fraudes que haviam no Bolsa Família. Essa redução de valor num programa tão importante, isso não vai acabar prejudicando as pessoas que precisam do Bolsa Família diretamente? Zero prejuízo, viu, Neila e Clara? Zero prejuízo. Nós vamos ter uma economia por notícias boas. Primeiro, mais eficiência. Esse cadastro moderno que inauguramos agora em março deste ano, estou até convidando o presidente Lula para fazer uma visita ali na data prévia, onde abriga todo o sistema com inteligência artificial, com um cruzamento de dados extraordinário, condições das pessoas poderem trabalhar a leitura facial, biometria, poder atender a maior parte das suas obrigações de casa pelo celular, renovar um cadastro, poder fazer a prova de vida, garantir ali acesso a sociais, são quadras além do Bolsa Família. Pois bem, o que eu quero lhe dizer é que, sim, nós nesse trabalho de combate nós tiramos 4.100.000 benefícios irregular, fraude, CPF falso, fraude na renda, fraude em relação a várias
informações, enfim. E ali, com isso, a gente conseguiu uma economia que o Tribunal de Contas estimou em 34 bilhões, para você ter uma ideia. Mas, do outro lado, tinha gente de fora também. Tinha o que faz com a Rede SUAS, Sistema Único da Assistência Social, e trouxemos cerca de 5,3 milhões de famílias que estavam fora, por isso que reduziu a fome. E veja mais, é muito importante compreender, a fraude também nós com a superação da pobreza. Vamos imaginar aqui, pessoas que conseguiram um emprego e ultrapassou de R$ 706 per capita, que é a linha da pobreza no Brasil, quando você sai da classe E para a classe D, não é? E ali, neste caso, sai do Bolsa Família, fica no cadastro, quando perder o emprego, não volta mais para a fila, é automático, a gente mede a renda de 12 meses, e ali, para você compreender também, nós tivemos um número significativo de pessoas, 4,7 milhões de famílias que superaram a pobreza, e ali quando alguém, em novembro, conseguiu um emprego bom, muita gente que se formou em nível superior, em nível técnico, tem ali um emprego, montou um negócio, deu um bom resultado, ali ao sair da pobreza, o governo economiza. Em 2024, economizou o pagamento do Bolsa Família em novembro e em dezembro, mas agora, no ano de 25, economiza o ano inteiro. Então, não faltarão recursos para pagar o Bolsa Família, o BPC, não faltarão recursos para nenhum programa social, mas nós vamos ter economia, não é, com boas notícias. Lembrar que em 2023, quando eu comecei aqui no Ministério, o orçamento era 175 bilhões para o Bolsa Família. Esse trabalho eficiente, superação da pobreza e combate à fraude, fez a gente chegar já em 2024 com 168 bilhões. A gente está estimando chegar aí próximo de 160 bilhões este ano. Repito, por conta da eficiência no combate à fraude e também por conta da superação da pobreza. Flávia, fica à vontade. Ministro, justamente aí, né, trazendo tanto essas mudanças, essa modernização no cadastro único, como também esse pente fino, né, a equipe econômica tem falado bastante, que vai ser necessário aprofundar o pente fino nos benefícios. Aí citam especificamente o BPC, também o Bolsa Família, outros benefícios previdenciários, mas assim, da parte que toca a sua pasta, o que o senhor pode falar do que ainda pode ser feito ou continuar sendo feito para combater as fraudes, né? Realmente dar direito a quem tem direito, né? E não deixar pessoas ali recebendo indevidamente. Olha, é claro que ainda temos que dar passos. Eu digo que a gente alcança bem próximo de 100% da eficiência, mas tem alguma coisa aí, ainda tem alguns municípios que têm um número de pessoas, por exemplo, como unipessoal, aquela pessoa que recebe um benefício para uma só pessoa. Esse caso, ele é uma exceção. Olha o nome, Bolsa Família. Ele atende normalmente a família. Mas, por exemplo, uma pessoa se descolou da família, perdeu vínculos, muitas vezes caiu no mundo da droga, foi parar numa situação de rua, e ali a gente ampara aquela pessoa. Uma outra que muitas vezes é espancada em casa, tem que sair, ali a gente abriga. O primeiro que chega é o Bolsa Família, mesmo que seja para uma só pessoa, mas é uma exceção, né? Então, nós estamos trabalhando agora com a rede federal de fiscalização, apresentamos em fevereiro o plano, esse plano está em andamento em todo o Brasil, estados, municípios, tribunais de contas dos estados, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, inteligência, ou seja, é garantir que o dinheiro seja aplicado corretamente, chegar para quem precisa, não é? E do outro lado, também o buscativa, onde é que ainda tem pessoas que nós não alcançamos, ainda tem algumas pessoas que nós ainda não alcançamos para a rede de proteção. Mas nesse mais e menos, a notícia boa é que no Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Bolsa Família, como o povo diz, vamos trabalhar também o BPC e outros programas. E quanto mais eficiência,
mas sobra dinheiro para outras necessidades do povo brasileiro. Esse é um caminho. A proteção social, sim, mas também aqui um caminho, como diz o presidente Lula, para a dignidade plena, garantir a condição, né, de trabalho, de uma moradia, de uma condição, de uma vida digna para a sua família. O Tribunal de Contas da União divulgou um relatório sobre gastos extra-orçamentários desse ano que segue agora de 2025. Entre esses gastos extraordinários estão o programa Pé de Meia e também o Auxílio Gás. Eu queria saber do senhor, de onde vai sair esse dinheiro? Até porque o programa Pé de Meia e o Auxílio Gás são aí programas que foram divulgados pelo presidente Lula nesse ano, até para se aproximar também da classe média brasileira. Mas como é que vai ficar o orçamento brasileiro e como é que vai se chegar no ano de 2026 com esses gastos extraordinários? Olha, primeiro, o Brasil pode acreditar, vai fechar o ano de 2025 depois de muito tempo com déficit, né? Lembrar que a gente recebeu o país numa situação de uma dívida que chegando a casa de 80% do PIB, né? Com isso um encargo muito grande. Aqui também um conjunto de despesas que não tinham sido nem computadas, de precatório que não pagava, enfim. E o ministro Fernando Haddad ali tratou de fazer um plano que permite a gente chegar este ano com um superávit de no mínimo 14 bilhões, como ficou previsto lá no Congresso Nacional. O Pé de Meia é um programa extraordinário, um programa que ele garante que o Brasil tenha aqueles crianças e adolescentes que chegam ali, começando pelo ensino médio, possam garantir uma condição e até um estímulo, paga um valor mensal, mais uma poupança a cada ano, para que ali possam ter duas coisas: não ter evasão escolar, ter aprovação, não é? E garantir com isso a conclusão do ensino médio. Estava tendo elevada evasão e ela caiu, já caiu cerca de 1/3, né, após o primeiro ano de funcionamento do Pé de Meia. O recurso, ele é fruto do crescimento econômico, do crescimento das despesas e em outras economias. O Auxílio Gás, por exemplo, 3 bilhões que precisava do Auxílio Gás, ele saiu da economia, que o próprio MDS, que trabalha o Auxílio Gás, é quem paga. Ou seja, da nossa economia, aqui já garante o dinheiro do Auxílio Gás, aqui também para primeira infância, criança feliz. Agora mesmo estamos trabalhando para garantir ainda mais recursos para fortalecimento do SUAS, para cofinanciamento. Ou seja, aqui, quanto mais a gente melhora, mais melhora também em relação às despesas. Ministro, uma última pergunta, por favor, com relação especificamente ao BPC, que é aquele benefício, né, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Então, é diferente de uma aposentadoria. O Ministério divulgou recentemente, né, a pasta do senhor, que o número de beneficiários ultrapassa os 6 milhões. Tem havido também muitas decisões judiciais para dar o BPC para um número ainda maior de pessoas, né? Então, como enquadrar isso para que o BPC ele realmente auxilie quem precisa, mas ele não pressione demais os gastos públicos, né? Que não prejudique a saúde fiscal do país? Sim, olha, o BPC é um benefício, não é, que no mérito nós temos que valorizar. Imagine uma mãe, imagine uma família que tem ali. Eu sou pai de uma criança autista, né? A Daniela, minha filha, ela é autista. E eu sou uma pessoa de classe média. Imagine, já tenho dificuldade, imagine alguém de baixa renda. Ali tem despesas extraordinárias para cuidar daquela criança, daquela pessoa. Por isso é que se estabeleceu um regramento em que, quando há uma incapacidade para o trabalho, quando tem vulnerabilidade, tem lá os critérios, ali é garantido um salário mínimo, né, para que possa suportar aquelas despesas daquela pessoa. Ou quando alguém, já com uma idade avançada, chegou aos 65 anos, 70 anos, não tem a previdência
contributiva, não tem o INSS, vamos colocar assim. E ali fica desamparada. Muitas vezes ficavam abandonadas na rua, enfim. E agora ele passa a ter um benefício também, também o BPC. Ora, mas também tivemos muita fraude. Nós reconhecemos, estamos trabalhando agora um caminho que houve uma modificação na lei para evitar interpretações diferentes do conceito da lei. Também o cadastro passa a ser a única porta de entrada para o BPC. Nós trabalhamos também cruzamento de informações, juntando toda a base, para garantir maior eficiência. E eu te digo que sim, não há da minha parte aqui nenhuma previsão sobre resultados, mas nós vamos ter, sim, este ano, pessoas que entram porque precisam, mas um número, eu digo, de pessoas que vão sair por combate à fraude, por maior eficiência. E também eu estou trabalhando para voltar a estimular o trabalho. Uma parte das pessoas com deficiência consegue desenvolver atividades adequadas para pessoas com deficiência. E o modelo permite que ela possa ganhar da renda do salário e metade do BPC. E com isso ter um estímulo para trabalhar. Quando a gente, por exemplo, tirar 1 milhão de pessoas pelo trabalho, ali nós vamos ter uma economia de cerca de 9 bilhões de reais. Então, assim como fizemos com o Bolsa Família, estímulo ao emprego, estímulo ao empreendedorismo, também queremos trabalhar com pessoas com deficiência. Esses dias, lá em Teresina, na capital do meu estado, Piauí, com o Banco do Nordeste, dentro do programa Acredita, fizemos os primeiros financiamentos para pessoas com deficiência. Lembro-me ali de o seu Benedito, um salão de beleza, e ele participou da qualificação e hoje tem ali uma barbearia, corte de cabelo, e está ganhando lá o seu dinheiro, e isso é um caminho para a superação da pobreza também. Ministro, te agradeço muito a gentileza de conceder a entrevista aqui para o Portal Metrópolis. O senhor sempre muito gentil, sempre falando aqui com a gente. Boa sorte aí no prêmio aí junto